Quanto mais simples, mais espontânea e mais natural for a sua leitura bíblica, mais pura será a sua percepção do Evangelho, do significado da vida de Jesus. Eu não tenho dúvida. Quando você estiver lendo alguns textos e pensando a respeito deles, tenta se colocar no lugar das pessoas que receberam a palavra de Jesus. Porque se você for pensar bem, todos nós temos um pouco de todo mundo em nós. Todos nós temos um pouco de cada característica das pessoas com as quais Jesus se relacionou e ensinou e tratou. Por exemplo, quando Jesus estava lidando com os fariseus, se coloque na posição do fariseu e imagine Jesus falando para você aquelas palavras. Para tratar com a sua falsa religiosidade, para tratar com o seu dogmatismo, o seu ritualismo. Ouça o próprio Jesus te chamar de raça de víboras. Ouça o próprio Jesus dizendo: o que vocês estão ensinando são apenas ensinos de homens. Os lábios de vocês estão falando coisas agradáveis a Deus, mas o coração de vocês está longe de mim. Deixe Deus tratar a sua própria falsa religiosidade, na medida em que você se coloca no lugar do fariseu e ouve de Jesus as palavras que ele falou para os fariseus. Porque se você é de Jesus mesmo, ainda que você ouça palavras duras, isso trará vida, crescimento, arrependimento e mudanças. Não tenha medo de ouvir correção do mestre. Não tenha medo de se colocar, por exemplo, no lugar da prostituta, porque em alguma medida da sua vida você prostitui. Você adultera a verdade em alguma área, em alguma dimensão da sua vida. Então ouça Jesus dizendo: olha, eu não te condeno também, mas vá e não peques mais. Ouça Jesus falar para você. Leia como se você estivesse lendo para você. Não para os outros, não para julgar a vida alheia, mas para julgar o próprio coração. Se coloque na posição dos discípulos de Jesus e ouça as orientações e o discipulado de Jesus na direção daqueles que o seguiam. Se coloque nessa posição também. Veja como o mestre te trata. Se coloque na posição do leproso e receba o toque de Jesus e a palavra que diz: quero, seja limpo. Se coloque no lugar da samaritana, no poço de Jacó. Se imagine vivendo a vida dela, com as angústias que a levaram a ter 5 maridos. E ouça Jesus dizer para você que se você crer nele, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Se coloque na posição de cada um dos personagens que falam com Jesus e ouvem Jesus. Se coloque na posição do saduceu, do herodiano, do publicano. Se coloque na posição de Pedro. Identifique-se com cada uma dessas pessoas. Identifique o elo, a ligação que há de você com cada uma dessas pessoas. E receba do próprio Jesus a palavra que vai de encontro com aquilo que você é. Porque eu repito, todos nós temos alguma coisa, alguma medida de cada uma dessas pessoas com as quais Jesus lidou. Nós somos aqueles que negam a Jesus, como Pedro. Nós somos aqueles também que têm ótimas revelações, como o próprio Pedro. Nós somos como cobradores de imposto. Muitas vezes estamos querendo ganhar, estamos querendo tirar vantagem, seja por meio da palavra, seja por meio daquilo que a gente faz para prejudicar mesmo. Há um pouco de nós em cada uma dessas pessoas. Da dificuldade, por exemplo, do jovem rico de entregar metade dos seus bens aos pobres e seguir Jesus, nós temos um pouco desse jovem rico. Em alguma dimensão, esse ídolo, essa devoção ao dinheiro pode estar presente. Não se engane. Quanto mais cedo você se enxergar,
mais cedo será a sua libertação. Não se esqueça. Quanto mais simples, mais natural e espontânea for a sua leitura das Escrituras, mais pura será a interpretação delas.